a outra questão que nós temos que ver é como ou o que nós vamos treinar uma empresa que vai utilizar o Pix Cobrança, né? Porque pode ser que o Pix Cobrança ele se utilize, assim como o Pix Imediato, a empresa pode utilizar só o Pix Imediato, ou só o Pix Cobrança, ou utilizar os dois. Então, nós vamos ver agora, a partir de agora, como configurar ou como treinar também uma empresa que contrata o Pix Cobrança. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer em relação às configurações. Aqui a gente já tem algumas configurações que, inclusive, envolvem o cadastro de empresa. O cadastro de empresa, existe uma questão em relação ao Pix Cobrança, é que o Pix Cobrança, eu posso dizer qual é o prazo, a validade do QR Code. Né? Quer dizer, até quando aquele QR Code vai ser aceito, até quando a pessoa vai conseguir pagar com aquele QR Code. Então, essa é uma situação do Pix Cobrança. E essa informação eu posso lançar no cadastro de empresa, como padrão, né? O padrão geralmente é 30 dias. Né? Ou eu posso informar na carteira de cobrança, as duas informações. Então, a primeira configuração que eu faço aqui no cadastro de empresa, se quiser fazer, né? Se não quiser, ele vai pegar um padrão. Né? Então, entro no cadastro de empresa e indico tá? Quantos dias ou qual a validade do QR Code. Então, está aqui, qual a validade do QR Code. Então, dia de cobrança, qual a validade do QR Code. Aí, uma outra situação que eu vou ter é relacionada com a carteira de cobrança. Né? Então, a carteira de cobrança, eu tenho duas situações. Uma se eu tiver no Simac Desktop e outra se eu tiver no Simac Web. Se eu tiver no Simac Web, o que eu faço aqui? Eu configuro a carteira de cobrança aqui, coloco algumas informações dentro da carteira de cobrança do Pix. Ó, carteira de cobrança. E aqui eu vou dizer, ó, qual que é a taxa de juros, a multa, as mensagens e assim por diante. Né? Se eu estiver trabalhando com o Simac Desktop, eu também vou vir aqui, financeiro, carteira de cobrança, e vou fazer aqui a configuração da cobrança. No Simac Desktop, o que ele já assume? Ele assume, por exemplo, o banco, como sendo 9998, né? Então tem algumas informações que ele já assume aqui. A conta, ele já assume como sendo essa aqui, o banco ele já assume como sendo essa aqui. Tá? Então, algumas coisas ele já vai assumir automaticamente. Tá? Também uma outra situação que eu tenho tanto na questão do Simac Desktop como no Simac Web é configurar o modelo do boleto que vai ser gerado. Né? Como é que eu configuro o modelo? Nós temos aqui alguns modelos, tá? Que esse modelo, ele geralmente, a pessoa do comercial pode falar com o cliente, mas é bom a pessoa do suporte conversar com o cliente, mostrar os modelos para o cliente. Né? Então, no EAD também tem os modelos lá. Que modelos que a gente está falando? Né? Então, nós temos aqui no Pix Cobrança, tem 4 modelos. Tem um modelo onde eu tenho um modelo de carnê maior, né? Então, eu tenho um boleto aqui comum, boleto em PDF. Eu tenho aqui o carnê com o QR Code diferenciado. O que diferencia um carnê do outro é o tamanho do QR Code. E alguns dados que vão aqui. Tá? E tem o carnê para impressora não fiscal, 48 colunas. Então, eu tenho esses 4 carnês. Tem que ver. Ele está vinculado à carteira de cobrança. Se o cliente for utilizar mais de um tipo, você tem que criar mais de um tipo de carteira. Tá? E depois, o que se configura em relação ao Pix Cobrança? Configura a forma de pagamento. E aí tem duas coisas importantes. Se eu estiver utilizando, por exemplo, o Simac Desktop, a configuração que eu tenho que fazer em relação à forma de pagamento, no Simac Desktop, o Pix Cobrança, ele entra como um crediário, vinculado à fatura. Tá aqui, né? Vinculado à fatura. Então, o Pix é vinculado o imediato é vinculado de uma forma, agora o Pix Cobrança é vinculado à fatura. Tá? O que vai modificar aqui é exatamente a carteira de cobrança que eu vou utilizar. Então, de acordo com a carteira de cobrança, aí ele vai dizer se é o Pix Cobrança ou não. Se eu estou utilizando o Pix, mas ele é vinculado
a fatura aqui. Agora, quando eu penso no CIMAC Web, olha, estou falando aqui do CIMAC Web, né? Então, eu tenho aqui o CIMAC Web, ó, crediário, vou configurar. Aí eu tenho aqui também um vínculo relacionado com crediário, tá vendo? Aqui, crediário. E aqui eu tenho uma carteira de cobrança que eu vou indicar. Ó, carteira de cobrança, Pix Cobrança, carteira de cobrança. Tá? Então, qual a carteira que eu vou fazer? Porque, na realidade, eu posso ter aqui várias carteiras de cobrança. Para cada forma de pagamento, eu vou ter que vincular uma carteira. Né? Se for cobrança bancária, uma carteira. Se for carnê comum ali, né? Se for carnê 48 colunas. Mas aqui eu vou dizer, se eu tiver vários modelos de carnês do Pix, né? Modelo de boleto, eu vou ter que criar aqui uma forma de pagamento para cada tipo. Então, eu vou criar crediário, Pix, CIMAC, modelo X. Crediário, modelo Y. Tá? Então, eu vou ter que fazer isso. E lá também, na questão do CIMAC desktop, também é vinculado à carteira de cobrança. Né? Tem que fazer essa configuração. Então, a primeira questão que eu tenho que ver é essa questão aqui. Configurar o cadastro empresa, carteira de cobrança, forma de pagamento. Lembrando que essas situações, de como fazer, aqui a gente está falando do que tem que ser feito. Né? Como fazer está aqui dentro dessa área que foi destinada no EAD CIMAC para o PIX CIMAC. Então, todas as informações estão dentro dessa área aqui. Essas informações liberadas dentro dessa área para o PIX CIMAC. E aí eu tenho mais uma situação aqui, que é a situação de como eu faço para gerar o Pix Cobrança. Né? No caso do CIMAC Desktop, é bem tranquilo. Né? O CIMAC Desktop, tanto na parte da movimentação checkout ou balcão, eu faço uma venda e recebo na forma de pagamento vinculado ao Pix Cobrança. No caso do CIMAC Web, é a mesma coisa. Eu posso usar o frente caixa, o app, eu vou fazer um recebimento vinculado ao Pix Cobrança. Né? Porque, como eu falei, você pega a forma de pagamento, vincula a uma determinada carteira. Se ele identifica que aquela carteira está relacionada com o Pix Cobrança, automaticamente ele já faz as gerações. Né? Já gera o boleto. Quando ele gera o boleto, esse boleto já é gerado. E se for enviado por e-mail, já é enviado por e-mail também o boleto. Então, todas essas informações elas são geradas automaticamente pelo sistema. Agora, existe uma outra situação em relação ao crediário que está relacionada com contas a receber. Porque o crediário ele é vinculado ao frente de caixa, é automático. Tá? Em relação a contas a receber, se eu vier aqui no desktop, eu tenho algumas situações que eu posso fazer de gestão financeira aqui no contas a receber, relacionada com o Pix CIMAC. Tá? Então, se eu pego um conjunto de documentos, né, que tem aqui, que foram gerados, né, então eu tenho uma série de documentos aqui. Aí, se o documento for gerado para uma cobrança Pix CIMAC, o que eu posso ter aqui? Ó? Então, eu tenho a opção de, no caso do Pix Cobrança, ó, eu tenho aqui a opção de imprimir o boleto, enviar por e-mail esse boleto, gerar a cobrança, visualizar o QR Code, cancelar a cobrança. Então, são opções que eu tenho aqui que eu vou explicar no treinamento para o usuário como ele fazer isso. Né? Esse exemplo de cancelar a cobrança ele é interessante, porque pode ser que o usuário faça um boleto Pix, mas o cliente não consiga pagar ou queira programar o pagamento, e ele quer transformar esse boleto, por exemplo, em essa cobrança Pix em uma cobrança bancária. Então, ele vai ter que fazer o cancelamento da cobrança. Ou eu também posso fazer o lançamento avulso. Eu posso lançar, incluir um contas a receber aqui qualquer, e depois eu posso pegar esse título que eu incluí e transformar ele numa cobrança Pix, que é o lançamento avulso. Então, são duas coisas que eu posso fazer aqui no contas a receber do CIMAC Desktop. Eu posso tanto fazer o tratamento do título que já foi gerado, ou eu posso incluir um novo título avulso aqui, e depois que eu incluir esse novo título, eu posso selecionar esse título e posso atribuir esse título à cobrança. Eu posso aí gerar a cobrança desse título que eu criei. Então, são duas situações que eu posso fazer. Existe uma outra situação, que é a situação do CIMAC Web.
Então, como eu posso fazer lá no CIMAC Web? Então, no CIMAC Web, eu vou aqui na gestão financeira, no contas a receber, e no contas a receber, eu tenho algumas situações. Uma, eu posso, se já foi gerada a cobrança, né, já fiz, foi lá do desktop, foi lá do frente de caixa, fez a geração, vendeu tudo, é vinculado lá a uma forma de pagamento que está vinculada à carteira Pix, tal, saiu aqui, já está aqui. Então, o que eu posso fazer no caso do Pix Cobrança? Eu posso fazer a impressão, tá? Posso enviar por e-mail, posso cancelar a cobrança, eu faço aqui. Ou eu posso incluir aqui uma cobrança qualquer, né? Então, faça uma inclusão aqui, escolho aqui um determinado cliente aqui e faço a inclusão, né? Tanto faz aqui um cliente que foi cadastrado, né? Então, eu tenho aqui e posso fazer uma inclusão. Beleza, fiz uma inclusão aqui de um determinado título. Esse título aqui eu posso gerar a cobrança dele. Então, eu posso incluir, selecionar o título e gerar a cobrança. São duas coisas que eu posso fazer aqui, né? Ou eu posso tratar as cobranças que já foram geradas. Um outro detalhe que tem aqui, que é um detalhe interessante, tanto em relação ao Pix cobrança relacionado com desktop ou com CIMAC Web, são as baixas automáticas, né? Você pode fazer uma baixa manual, tanto lá no contas a receber do desktop, como no contas a receber do CIMAC Web. Mas o sistema, ele faz uma baixa automática. Existe uma sonda que passa durante 3 vezes ao dia, em horários definidos, estratégicos, né? E é feito a baixa desse título automaticamente, porque verifica, recebeu, beleza, já baixa, não precisa fazer nada. Você não tem que importar arquivo, não tem que fazer nada, no caso do Pix Cobrança. É deixar... Agora, se for fazer uma baixa manual, é por algum motivo. Está lá, a pessoa te mandou o dinheiro e baixou, ou a pessoa cancelou e depois se arrependeu e quer baixar. Então, assim, tem as possibilidades que o sistema é aberto. E também tem a mesma questão. Eu posso ter o Pix Cobrança vinculados ao sistema, uma pessoa que é cliente desktop ou web e utilizar o Pix Cobrança, ou uma empresa que só quer trabalhar com Pix Cobrança. Ela não tem vínculo nenhum, não quer mexer com crediário, não quer fazer nota pelo CIMAC, tem esse problema também. A pessoa só quer fazer lá e quer emitindo o Pix Cobrança pelo CIMAC. Ok. É criar avulso e pronto, né? Então, são essas situações que nós temos relacionadas com o treinamento, ou o que vai se treinar, né, para o cliente, no caso do Pix Cobrança. Lembrando que não é AD CIMAC, nós temos como vai fazer isso, a parte prática, né, que a gente está dizendo o que tem que ser feito, o roteiro, né, depois a forma de se fazer, aí o EAD está bem destrinchado, tem uma informação para cada tipo de ação que tem que ser feita.